Olá, bom dia. Hoje, dia 9 de outubro, quarta-feira, nós queremos nos ocupar com a palavra de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Essa palavra, lida assim de maneira isolada, ela pode nos levar a algumas confusões. Por exemplo, nós somos ligados a uma igreja histórica, protestante histórica. E uma igreja protestante histórica traz consigo muitas tradições, muitas coisas que a cultura nos legou, porque tradição muitas vezes é confundido com cultura. E em muitas cidades, a igreja luterana é responsável pela maior festa do município. Em muitas comunidades, o hábito da bebedeira é uma tradição de gerações. Em muitas comunidades, o olhar para a comunidade como um clube religioso é também uma tradição. Mas não é dessas tradições que o apóstolo Paulo fala, porque essas tradições, elas são inclusive maldições em alguns momentos. A tradição da qual ele fala aqui, as tradições que lhe foram passadas, que o apóstolo Paulo fala aqui, se trata do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. A tradição do Evangelho, a tradição dos pais que era passada aos filhos na tradição oral. O Evangelho, a boa notícia da salvação. É disso que o apóstolo Paulo fala aqui. Que nós também possamos lembrar disso. Algumas tradições seria bom se elas simplesmente desaparecessem, porque elas não são bênção. Mas a tradição do Evangelho, da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus, que nos ama porque nos ama sem incondicionalmente, porque nos ama sem que nós tenhamos um bom motivo para Deus nos amar. Esse Deus que é generoso, gracioso e que dispensa sobre nós a sua graça, que essa tradição seja vivida fortemente e poderosamente entre nós. Que nós possamos viver o Evangelho de Jesus e possamos experimentar a salvação que essa tradição milenar tem. Tradição não no sentido cultural, como eu disse, mas a tradição de ser passado de geração em geração. Que nós possamos viver esse Evangelho, que não é uma tradição morta, que não é uma tradição ruim, pelo contrário, é a salvação da humanidade. Que nós possamos viver essa tradição, que essa palavra seja verdade na tua e na minha vida, hoje e todos os dias da nossa existência. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te ampare e que Deus te dê uma experiência verdadeira com esse Deus que é passado de geração em geração e que nos ama sem que nós tenhamos um bom motivo para Deus nos amar. Ele ama simplesmente porque Ele ama. Que Deus guarde a tua vida, que Deus te cuide, que Deus te dê a sua paz hoje e sempre. Amém.